Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como vocês estão? Pois é, meu povo, ainda tá rolando o julgamento. Então não adianta eu vir aqui tentar passar a escalação, falar de provável time ou o time que deve jogar amanhã, porque eu realmente não posso chegar aqui e sobrepor a justiça, literalmente, né? Mas tem dois nomes dentro da relação do Atlético que eu posso e devo vir aqui debater com vocês, porque são duas novidades que eu acredito que vão somar muito para o elenco do Atlético na sequência da temporada e eu tenho certeza que o técnico Maurício Barbieri vai gostar e gostar muito de contar com essas duas peças. A primeira é Gonzalo Mastriani, atacante, volta de lesão, peça que fez falta na reta final da temporada passada e agora assume novamente esse posto de camisa 9 do Atlético, lembrando que quase deixou o Atlético para acertar com Vitória, mas topou o projeto Clube Atlético Paranaense para 2025 e, óbvio, botar o Atlético numa condição que ele nunca deveria ter saído, que é a condição de time de primeira divisão. E outra grande novidade é em relação a um jogador que eu tenho certeza que a maioria conhece pouco, mas eu acho que muita gente pode se surpreender. Não é um grande finalizador, mas habilidade, capacidade criativa, capacidade de associação não faltam para Kevin Velasquez. Então, colabora muito com a narrativa que a gente vem falando em relação ao trabalho do Maurício Barbieri, né? Que o time ainda vem se montando, que o time vem se estabilizando, que o time ainda vem criando uma cara, vem criando uma forma e ganha mais duas opções. Se no começo do campeonato a gente falava de um Atlético que sentia muita falta dessas opções ofensivas para fazer um ataque, um quarteto ofensivo ali com qualidade, cada vez mais opções aparecem. Vamos começar falando sobre o Mastriani, porque eu acho que nesse momento o Mastriani é mais importante que o Velasco. Por quê? Qual é a narrativa do Atlético no carioca? Campeonato carioca, cara, pensei no estadual aqui. Campeonato paranaense. A narrativa do Atlético no Campeonato Paranaense é um time que cria muito, é um time que busca muito o gol, tem volume ofensivo, só que tem muita dificuldade de sacramentar as chances. A gente viu nas primeiras rodadas do Campeonato Paranaense o Lucas Diório sendo um grande protagonista negativo, porque a bola chegava até ele e ele não conseguia entregar os gols. A bola chegava até ele e ele não conseguia sacramentar as chances. Então, acho que é um primeiro ponto de atenção para a sequência da temporada. O Atlético vai continuar criando e o Atlético não vai continuar fazendo os gols, porque a gente vem de dois campeonatos brasileiros, tanto na edição de 23 quanto na edição de 24, sendo um time que tem um volume ofensivo enorme, um número de finalizações muito grande e não consegue transformar isso em gols. Então, vocês já viram falar aqui milhões de vezes, falta gol ao time do Atlético. E na temporada passada, quando a gente perde o Vitor Roque, a gente tem noção que a gente precisa de um atacante relevante para que esses gols, querendo ou não, sejam encontrados. O Gonzalo Mastriani virou quase uma unanimidade naquele momento. Pô, vamos trazer o Mastriani do América, tá marcando gol pra caramba, faz muito sentido, vai chegar, vai nos ajudar e a gente vai conseguir substituir na medida do possível o Vitor Roque e o Mastriani vai desencadear fazer gol num time que cria muito. E a expectativa era muito parecida. Em 2025, a gente espera que Gonzalo Mastriani entre num Atlético com volume ofensivo muito alto, com número de chances criadas muito alto, com o Bruno Zapelli em grande momento sendo esse principal responsável, aí você tem o Isaac jogando muito bem, Luiz Fernando jogando muito bem, o surgimento do Velasco, aí você tem o Leozinho, então você tem um background criativo ali muito forte. O grande ponto é, o Maestrano oscilou muito na temporada passada por devidos motivos e diversos motivos, né? Ele teve ali a sua explicação por não ter sido a melhor versão de Gonzalo Maestrano. Só que nessa temporada o Atlético precisa mais do que nunca da melhor versão do seu atacante. O Atlético precisa mais do que nunca que os gols de Gonzalo Maestrani aconteçam ao natural. Que os gols de Gonzalo Maestrani aconteçam, não vou falar no estalar de dedos, mas de uma forma quase automática, porque esse time cria no automático. Então, muita expectativa de como vai ser o impacto do Maestrani num time que espera por um centroavante. Hoje dá pra dizer com tranquilidade que o Atlético é um time que ele clama por um centroavante, que ele espera ansiosamente por um centroavante. Porque se esse centroavante chegar e apresentar um bom nível, cara, o processo ele tá completo. Porque você vai ter as chances sendo criadas e você ainda vai ter um cara pra botar a bola dentro do gol. Então, Maestriani
que vai ter a concorrência ali do Allan Kardec. Eu acho que vai ser muito interessante esse ponto de concorrência, porque o Allan marcou gol no final de semana e o Maestrani volta agora. Então, assim, se o Maestrani não corresponder, já vão pedir o Allan Kardec. Então, o Maestrani vai ter que correr para garantir a vaga que na teoria é dele. O Allan Kardec vai ter que correr para tentar brigar por essa vaga, tentar lutar por essa vaga. Então, acredito eu que vai ser um confronto ali de centroavantes, uma rinha de centroavante muito interessante pra gente ver, mas eu acho que dá uma tranquilidade no coração do torcedor do Atlético voltar a ver Gonzalo Maestrani como uma opção pro time principal. E outro nome que surge como uma novidade nessa lista é talvez um dos reforços mais misteriosos dessa janela, Kevin Velasco. E a história do Kevin Velasco, ela é interessante, porque ele já foi muito bom no Deportivo Cali. Ele já foi um dos principais destaques do futebol colombiano, chegando em seleção colombiana. E, querendo ou não, quando o Atlético contrata esse jogador, essa imagem desse atacante destaque da época do futebol colombiano, com certeza estava na cabeça do Atlético e tem uma queda muito brusca no futebol mexicano. Algo que vem acontecendo regularmente até com os jogadores do futebol brasileiro que acabam indo para o futebol mexicano. Então a pergunta que fica é: qual Velasco a gente leva em consideração? A gente leva o Velasco do Deportivo Cali ou a gente leva o Velasco do Puebla do México? E no final das contas, acho que não é nenhum nem outro. Eu espero que o Velasco tenha mais frequência a aparição dele daquela versão que se destacou tanto no Deportivo Cali. Volto a dizer, acho que as principais características dele são a habilidade, a capacidade de mudar de corredor, a capacidade de dar assistência, associar, tabelar perto da área. Não é um grande finalizador, então já aviso logo para não esperarem isso dele. Se você for ver o Velasco finalizando, vai lembrar Canombe, vai lembrar Coelho, tem uma dificuldade muito grande de fazer o movimento, mas é um jogador também para qualificar esse processo criativo. É um jogador também para qualificar essas opções que o Atlético vai ter, de um ponta rápido, de um ponta arisco, de um ponta habilidoso, de um ponta com capacidade grande de 1 contra 1, de um ponta com capacidade grande de encontrar soluções. Então o Velasco não é uma opção aleatória, é uma opção que já se justificou e a gente espera que ele se reencontre, querendo ou não, no Atlético. E a gente espera que ele busque ser a melhor versão possível que ele já foi, principalmente no futebol colombiano no Atlético. Então também existe uma expectativa positiva de um jogador que, por exemplo, já mostrou mais que Isaac Lauzinho. Apesar da gente ter uma imagem muito boa do Isaac, apesar da gente ter uma expectativa muito boa do Isaac, se a gente for parar para pensar em carreira, na teoria, os pontos titulares do Atlético são o Luiz Fernando e o Kevin Velasco. Mas enfim, duas novidades. Espero que o técnico Maurício Barbieri saiba utilizá-las, até porque existe a grande chance da gente ter alguns jogadores fora pela questão da suspensão devido à briga no Campeonato Paranaense. Então, é bom ver esse elenco ganhando corpo. Daqui a pouco chega o Juliano quando tiver em mais condição física de estar jogando. Daqui a pouco o Esquivel fica também. Então, pra cima deles, porque esse elenco precisa dar uma encorpada ainda. A gente cobra reforços, mas esse elenco já recebeu muita gente boa, que eu acho que vai ficar ainda melhor conforme o passar do tempo. Valeu? Tamo junto, é nóis. Meu povo!